Olá, meus amados irmãos, graça e paz, sejam muito bem-vindos ao nosso 15º vídeo da nossa série de estudos sobre o dispensacionalismo. Nós já vimos até agora algumas questões preliminares relacionadas ao dispensacionalismo, nós já vimos uma definição do que é o dispensacionalismo, nós já vimos também um aprofundamento a respeito do que é a interpretação literal, que é uma das características do dispensacionalismo. Hoje nós vamos ver outra grande característica do dispensacionalismo, que é a distinção entre Israel e a igreja. É muito importante que você acompanhe esta aula e as demais que trataremos sobre este assunto, para que você possa compreender algumas coisas que são muito marcantes dentro do dispensacionalismo. Talvez você conheça esse sistema de interpretação por meio de algumas conclusões escatológicas, tá? O dispensacionalismo ele é muito ligado à questão do pré-tribulacionismo, do pré-milenismo, relacionado também ao sionismo, né, que é a relação aí à defesa dos judeus, e em relação também ao direito de Israel de possuir a sua terra, ok? Então, se você quer entender de fato estas questões, é necessário que você compreenda a distinção entre Israel e a igreja que o dispensacionalismo realiza. Novamente, eu repito, você não é obrigado a ser dispensacionalista. Você que não é dispensacionalista, que está assistindo às nossas aulas, tá? O objetivo é que você aprenda o que é. Você não é obrigado a aceitar aquilo que nós vamos falar, ok? Mas você que é dispensacionalista, você possa conhecer o que de fato o dispensacionalismo ensina a respeito disso. Outra coisa importante que eu devo falar neste momento: nós vamos começar a sair de algo técnico e teórico para algo prático. Ou seja, o dispensacionalismo, teoricamente, tecnicamente, ele é um sistema de interpretação. Então, nós já vimos o que é a interpretação histórico-gramatical e as questões relacionadas a isso. Agora, nós vamos à prática, tá? Nós vamos ver mais citações relacionadas ao dispensacionalismo, né? Citações feitas pelos próprios dispensacionalistas, isso é importante, tá? E nós vamos também adentrar ao que o texto bíblico fala a respeito destas questões. Neste caso, a respeito da distinção entre Israel e a igreja. Vamos às citações dos dispensacionalistas, né? Para que a gente possa definir sobre o que nós estamos falando, tá bom? Primeiramente, eu vou trazer uma citação que eu já mostrei para vocês lá atrás, tá? Que é o que disse o famoso teólogo John MacArthur. Tá? Aí vocês estão vendo aí na tela. Tem um livro em que essa citação foi tirada, que você pode comprovar isso que eu estou falando, tá? Ele diz o seguinte: o dispensacionalismo é um sistema de interpretação bíblica que faz uma distinção entre o programa de Deus para Israel e seus planos para a igreja. É realmente simples assim. Então, eu já falei para vocês, né? Eu já citei essa palavra aí do John MacArthur, ok? É interessante que vocês observem isso com bastante atenção, para que vocês possam compreender as conclusões escatológicas relacionadas à igreja e a Israel. Então, para o dispensacionalista, existe um grande programa de Deus. Dentro deste grande programa de Deus para o futuro, há questões relacionadas a Israel e há questões relacionadas à igreja. E essas coisas não são necessariamente a mesma coisa. São coisas distintas, às vezes elas se entrelaçam, mas elas caminham de forma paralela, ok? É como um trilho de trem, tá? São verdades que lá na frente a gente vai ver como elas se relacionam, mas elas andam de forma distinta, de forma paralela. Vamos ver o que disse outro grande autor, né? Esse grande evangelista, membro aí da Igreja dos Irmãos, famoso dispensacionalista também, o famoso William MacDonald. O William MacDonald, ele diz o seguinte a respeito da distinção de Israel e a igreja, tá? A citação tem aí o livro aí na tela, vocês podem consultar depois, tá? Quem tem o livro. Vamos ver o que é que ele diz. Ele diz o seguinte: distinção entre Israel e a igreja. Isto é de grande importância. Se não considerarmos esta separação, poderá haver
diferenças em nossa interpretação da Bíblia, principalmente nas áreas da doutrina do futuro da Igreja. Para mostrar a importância deste tema, deveríamos mencionar que há pessoas que ensinam que a Igreja é simplesmente uma extensão ou projeção de Israel. Cremos que as Escrituras ensinam outra linha de pensamento, que Israel e a Igreja são diferentes quanto à origem, ao caráter, à responsabilidade e ao destino. Então, esse grande intérprete da Bíblia, né, o William MacDonald, ele enfatiza a importância de haver essa distinção entre Israel e a Igreja, pois senão nós chegaremos a conclusões equivocadas a respeito do futuro, tanto de Israel como da Igreja. Ele enfatiza também a questão de que existem pessoas que dizem que Israel é hoje representado pela igreja, como se a igreja fosse a extensão de Israel ou a continuação de Israel, tá? Eu vou acrescentar aqui que também existem pessoas que creem que Israel foi substituído pela igreja. É como se Israel fosse aquele povo escolhido, ele deixou de ser o povo escolhido e agora temos outro povo escolhido, que é a igreja. Houve uma substituição. Isso tecnicamente é chamado de supersessionismo, tá? Vocês podem pesquisar aí no Google, quem quiser se aprofundar, né? Coloca lá o que é o supersessionismo. Então, é a ideia de que a igreja substituiu Israel e também existe a ideia daqueles que acreditam que a igreja é a continuação de Israel. William MacDonald, como dispensacionalista, né, ele reconhece que não é isso que a Escritura ensina. A Escritura ensina que Israel e a igreja são diferentes, tanto quanto à origem, ao caráter, à responsabilidade e ao destino. Então, há profundas características que distinguem a Israel da igreja, tá? E nós vamos ver um pouco dessas características aí ao longo dos nossos estudos, ok? As citações que eu tinha para trazer para vocês hoje eram essas aí, né? O John MacArthur e o William MacDonald. E eu quero só lembrar a vocês que se vocês quiserem entender de fato por que é que a maioria dos dispensacionalistas são pré-tribulacionistas, por que é que a maioria dos dispensacionalistas são sionistas, tá? A maioria não, né? Todos os dispensacionalistas são sionistas, tá? Se vocês querem entender isso, vocês precisam entender por que é que o dispensacionalista ele entende que Israel é Israel, a igreja é a igreja, e são coisas diferentes, tá? Vocês precisam entender isso, tá? E se você continuar assistindo às nossas aulas, você vai entender isso de forma mais profunda, tá? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo em que daremos continuidade a este assunto.